A porta da mansão em Alfama rangeu ao se abrir, e João Figueira, o magnata do vinho que construíra o império das vinhas do Douro, pisou no hall com o coração acelerado por uma intuição inexplicável. Ele havia cancelado a reunião em Lisboa mais cedo do que o previsto, impulsionado por uma saudade feroz da filha que mal via nos últimos meses, mas o que encontrou não era o silêncio costumeiro da casa vazia. Um riso cristalino ecoou do banheiro principal, seguido de um splash alegre, e quando ele empurrou a porta entreaberta, o mundo parou. Ali, sob a luz dourada do entardecer filtrada pelas janelas altas, estava Miguel, o babá que ele contratara por recomendação, ajoelhado ao lado da banheira, as mangas da camisa molhadas até aos cotovelos, enquanto Sofia, sua filha de 5 anos, chapinhava água espumosa com as mãozinhas, os olhinhos brilhando de pura felicidade. João congelou, o peito apertado por uma fúria cega e uma confusão que ele não ousava nomear, pois naquele instante, o homem que cuidava de sua herdeira parecia mais pai do que ele jamais fora. O vapor subia em espirais preguiçosas, misturando-se ao aroma de sabonete de lavanda que Sofia adorava, e Miguel ergueu o olhar, surpreso, mas sem culpa nos olhos castanhos. Senhor Figueira. Você voltou cedo, disse ele com aquela voz suave, quase musical, que João sempre achara irritantemente calma, como se o mundo não pudesse abalá-lo. Sofia, alheia à tensão que se instalava como uma névoa fria, estendeu os bracinhos molhados para o pai. Papá. O Miguel me contou a história da sereia do Tejo hoje. Ela nadou até o castelo e salvou o príncipe. João sentiu o estômago revirar. Ele, que passara a vida negociando fortunas em salas de mármore, agora via seu santuário profanado por um estranho que ria com sua filha de um jeito que ele nunca conseguira. Sem uma palavra, ele virou as costas e saiu, o eco de seus passos no piso de azulejos parecendo tiros de canhão em sua mente atormentada. Naquela noite, enquanto Sofia dormia exausta de tanto brincar, João sentou-se na varanda com uma garrafa de seu melhor porto, o rio Tejo serpenteando lá embaixo como uma veia pulsante de segredos antigos. Ele havia demitido Miguel na hora, com palavras cortantes que ecoavam as lições de seu pai conservador. Isto não é lugar para o que quer que você seja. Saia da minha casa antes que eu chame a polícia. Miguel não discutira, apenas assentira com uma tristeza quieta nos olhos, pegando sua mochila e murmurando um adeus, Sofia, que partira o coração da menina. Agora, sozinho com o vinho amargo na língua, João questionava tudo. Por que aquela cena o abalara tanto? Não era só o medo irracional de um pai ausente, era algo mais profundo, uma faísca de inveja misturada a uma atração que ele enterrara há anos, desde a juventude em que sussurrara confissões para o espelho antes de casar com a mãe de Sofia por obrigação familiar. Lisboa, com suas ruas labirínticas e festas escondidas nos becos de Bairro Alto, sempre soubera de seus demonios, mas João os trancara em porões de negação. Os dias seguintes foram um turbilhão de culpa e rotina impiedosa. Sofia, com sua intuição infantil afiada como uma faca de cozinha alentejana, choramingava todas as noites pela tia Miguel, ela insistia em chamá-lo assim, pois ele contava histórias como uma fada dos contos populares. A nova babá, uma senhora idosa recomendada pela avó paterna, era eficiente, mas seca como o verão do Alentejo, não havia risos, só horários rígidos e sopas mornas. João mergulhava no trabalho, supervisionando a colheita nas vinhas distantes, mas as noites o traíam com sonhos fragmentados, Miguel rindo na banheira, a água refletindo luzes que dançavam como estrelas no Douro. Ele começou a pesquisar o passado do rapaz, uma fraqueza que o envergonhava. Miguel era um ator de teatro underground em Lisboa, abertamente gay, filho de imigrantes cabo-verdianos que o deserdaram por sua pecaminosidade, como diziam as fofocas que João desenterrou em sites obscuros. Por que contratá-lo, então? Sim, a agência prometera alguém carinhoso e moderno, e João, exausto após a morte da esposa em um acidente de carro 2 anos antes, aceitara sem pensar. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. Sofia adoeceu, uma febre alta que a deixava delirante, chamando por Miguel em sussurros roucos. A avó, Dona Isabel, uma viúva devota de Orém que via o mundo em tons de preto e branco, chegou furiosa, vês. Foi castigo divino por trazer aquele invertido para casa. Expulsa o mal, João, ou o Senhor nos castigará mais. Suas palavras, carregadas de rosários e olhares acusadores, cortaram como espinhos de videira selvagem. João, com as mãos trêmulas, dirigiu até o pequeno apartamento de Miguel em Alfama, guiado por um endereço rabiscado em um contrato antigo. A rua era um labirinto de roupas estendidas e fado e quando de janelas abertas, o ar salgado do Tejo misturado a cheiros de bacalhau frito. Ele bateu à porta com o coração na garganta, e quando Miguel abriu, vestindo uma camisa simples e os cabelos úmidos de um banho recente, João esqueceu o script que preparara. Sofia está mal. Ela precisa de você, gaguejou, evitando os olhos do homem que agora o encarava com uma mistura de raiva e compaixão. Miguel hesitou, os ombros tensos como cordas de guitarra portuguesa. Você me demitiu por causa de um banho inocente, senhor. Acha que eu sou perigoso para ela?
Ou para você? A pergunta pairou como uma acusação, e João sentiu o chão tremer. Ele entrou, o espaço apertado cheirando a incenso e livros velhos, paredes cobertas de posters de peças de teatro que o faziam curar. Miguel explicou, com voz baixa, crescer em Lisboa, mas fora para o Porto estudar artes cênicas, onde descobrir a sua identidade em meio a protestos pela igualdade que ainda ecoavam nas ruas. Voltara para cuidar da mãe doente, mas o teatro o sustentava mal, e o emprego com João era uma tábua de salvação. Eu amo crianças, senhor. Sofia me lembra de mim mesmo, inocente antes do mundo nos julgar. Naquela conversa improvisada, sob a luz fraca de uma lâmpada, João confessou fragmentos de sua própria dor, a esposa morta, a pressão da família para que ele se recasasse com uma mulher decente, a solidão que o consumia como vinho azedo. Miguel ouviu, sem julgamento, e quando Sofia piorou naquela noite, ele veio, não como empregado, mas como amigo. Sentado ao lado da cama da menina, cantando uma canção de ninar cabo-verdiana em voz suave, ele acalmou a febre como por magia. João observava da porta, o peito inchado de gratidão e algo mais perigoso, admiração. Pela primeira vez, ele via Miguel não como ameaça, mas como salvação, um farol em meio à tempestade de preconceitos que sua família tecera ao redor dele como uma rede de pescador. Mas o alívio foi efêmero. Dona Isabel descobriu a visita e armou um escândalo no hospital, onde Sofia fora internada por precaução. Ele é um sodomita. Vai corromper a menina, João. Lembra-te do que o padre disse na missa de domingo, o pecado da carne leva à nação. Seus gritos atraíram olhares curiosos nos corredores brancos, e João, pressionado, mandou Miguel embora novamente, mas com um pedido de desculpas murmurado. A menina melhorou, mas o vazio cresceu. Semanas se passaram em um ritmo febril. João frequentava jantares de negócios em hotéis de luxo no Chiado, onde executivos trocavam piadas homofóbicas sobre aqueles tipos do bairro alto, e ele ria forçado, sentindo o estômago revirar. Em casa, Sofia desenhava Miguel como um herói de quadrinhos, com capa e tudo, e João guardava os papéis em uma gaveta, como segredos proibidos. O ponto de virada veio em uma noite de outono chuvosa, quando João, após uma briga explosiva com a mãe, que ameaçara deserdá-lo se ele manchasse o nome Figueira, dirigiu-se em rumo pelas ruas molhadas de Lisboa. O carro parou em frente ao teatro do bairro, um casarão decadente onde Miguel atuava em uma peça sobre amores proibidos na ditadura de Salazar. Ele comprou um ingresso anónimo e sentou-se nas sombras da plateia, o coração martelando como um tambor de carnaval. No palco, Miguel era transformado, um jovem resistente, beijando outro homem em uma cena de rebelião sussurrada, o público prendendo a respiração em um silêncio cúmplice. João sentiu lágrimas quentes nos olhos, não de raiva, mas de reconhecimento. Aquele beijo, iluminado por holofotes quentes, ecoava as noites de sua juventude em que ele espiara casais no escuro de festas clandestinas, desejando ser parte daquilo. Após o espetáculo, ele esperou no beco atrás do teatro, a chuva fina molhando seu casaco caro. Miguel saiu, exausto mas radiante, e parou ao vê-lo. O que faz aqui? Veio-me vigiar para a sua mãe. A amargura na voz era palpável, mas João balançou a cabeça, as palavras saindo em um jorro. Eu vi você no palco. Você é corajoso, Miguel. Eu tenho medo. Medo de ser como você, de admitir que o mundo que eu construí é uma prisão. Eles caminharam sob os guarda-chuvas compartilhados, as ruas de calçamento irregular refletindo luzes neon de bares Quier. Miguel contou histórias, de como fora espancado por skinheads em uma marcha do orgulho em 2015, de como o pai o renegara em uma carta fria de Cabo Verde, mas de como o teatro o salvara, sendo laços de amizade com uma trupe de artistas trans e lésbicas que o adotaram como família. João ouviu, e pela primeira vez, compartilhou sua própria cicatriz, um amor de adolescência com um amigo de colégio em Évora, interrompido por um escândalo familiar que o forçara ao silêncio eterno. A amizade floresceu devagar, como uma videira no sol pedregoso do Douro. Miguel voltou a cuidar de Sofia em horários esporádicos, sob o pretexto de aulas de teatro, e João começou a aparecer nos ensaios, fingindo interesse casual. As noites se estendiam em conversas na varanda da mansão, com vistas para o castelo de São Jorge, onde eles debatiam tudo, a hipocrisia da elite lisboeta que aplaudia direitos LGBTQ+, em conferências mas sussurrava preconceitos em jantares privados, a solidão de João, viúvo aos 35 anos, preso a um império que o sufocava, a determinação de Miguel em montar uma peça sobre famílias escolhidas, inspirada em Sofia. Havia toques acidentais, uma mão no ombro durante uma risada, um olhar prolongado sob as estrelas, que faziam o ar crepitar como fogos de artifício no São João. Mas o conflito pairava, uma sombra alongada, Dona Isabel, com seus espiões na criadagem, e os sócios de João, que cochichavam sobre o boato do babá. O primeiro beijo aconteceu em uma viagem impulsiva ao Douro, para a vindima. Sofia, animada com a aventura do vinho, corria entre as fileiras de uvas maduras,
enquanto João e Miguel colhiam cestas, as mãos sujas de suco púrpura. O sol poente tingia as colinas de ouro, e quando Sofia adormeceu no colo de Miguel, João se aproximou, o coração um tambor de guerra. Eu não sei o que sou sem você agora, murmurou, e Miguel, com olhos úmidos, inclinou-se, seus lábios se encontrando em um toque suave, cheio de promessas e medos. Não era paixão carnal, mas uma fusão de almas feridas, um bálsamo para cicatrizes antigas. Eles se separaram ofegantes, rindo nervosos como adolescentes, mas o momento selou algo irrevogável. De volta a Lisboa, a bolha estourou com violência. Um tabloide sensacionalista, alimentado por uma governanta subornada por Dona Isabel, publicou uma foto granulada deles no Douro, o rei do vinho e seu amante secreto, escândalo na vindima. As manchetes explodiram como bombas, acionistas ameaçavam boicotes, a família convocava reuniões de emergência em Orém, e Sofia, ao ver a foto na TV, perguntou inocentemente, papá, o Miguel é seu príncipe agora? João enfrentou o furacão em uma coletiva de imprensa no Hotel Ritz, as mãos firmes no púlpito, minha vida privada é minha, mas o amor não é escândalo. Miguel é o homem que salvou minha filha e meu coração. Quem julga, que olhe para si mesmo. As palavras, e quando as peças de Miguel, viralizaram, dividindo a nação, ativistas LGBTQ+ o aplaudiram nas ruas do Rossio, enquanto conservadores o crucificaram em fóruns online. O clímax veio em uma noite de tempestade, quando Dona Isabel invadiu a mansão com um padre e advogados, exigindo custódia de Sofia por influência moralmente perigosa. A briga foi épica, pratos voando, rosários atirados como granadas, João gritando verdades há muito sufocadas. Você me criou para ser um fantoche, mãe. Mas eu amo ele, e Sofia nos ama juntos. Miguel, que chegara correndo sob a chuva, defendeu-se com dignidade, eu não sou o vilão da sua Bíblia, Dona Isabel. Sou só um homem que encontrou uma família onde menos esperava. A avó, confrontada com a dor crua nos olhos do neto, desabou em lágrimas, murmurando preces confusas. No silêncio que se seguiu, ela tocou a mão de Miguel, um gesto trêmulo, perdoa-me, rapaz. O medo me cegou. A reconciliação não foi instantânea, feridas profundas demoram a cicatrizar, mas o escândalo forjou alianças inesperadas. Os sócios de João, pressionados pela opinião pública que virara a favor após depoimentos virais de amigos que era de Miguel, recuaram, a peça deles estreou lutada, com João na primeira fila, Sofia no colo. Eles formaram uma família improvável, João aprendendo a equilibrar vinhedos e vulnerabilidade, Miguel dirigindo uma trupe que levava teatro às escolas sobre aceitação, e Sofia, a ponte entre mundos, dançando fado com um twist moderno. Em uma manhã de primavera no Tejo, com o sol banhando a cidade em luz pura, João ajoelhou-se diante de Miguel, um anel simples na mão, casa comigo. Não por tradição, mas por nós. O sim veio com um beijo sob as gaivotas, e Lisboa, eterna testemunha de amores impossíveis, sorriu em segredo. Os meses seguintes à proposta foram um redemoinho de ajustes e alegrias cautelosas, como se a vida, após o vendaval, testasse os alicerces de sua nova realidade. João e Miguel optaram por uma cerimônia discreta em uma capela escondida nas colinas do Douro, longe dos flashes de Lisboa e dos olhares ainda céticos da elite vinícola. Sofia, com um vestidinho de organdi bordado com videiras, espalhou pétalas de rosas brancas pelo altar, rindo enquanto as gaivotas disputavam as que o vento levava. Dona Isabel compareceu, relutante no início, mas com um colar de pérolas que fora de sua avó, um gesto de trégua. Ela sentou-se ao lado de tias distantes que cochichavam, mas quando Miguel recitou votos em português misturado a crioulo cabo-verdiano, prometendo amar como o rio ama a terra, profundo e eterno, até ela fungou, enxugando os olhos com um lenço de renda. Que Deus os abençoe, murmurou ao final, e João soube que era o mais próximo de uma bênção que obteriam. De volta à rotina, os desafios emergiram como raízes profundas sob a superfície. João, acostumado a comandar salas de reunião com punho de ferro, lutava para navegar as nuances da intimidade compartilhada. Miguel, com sua alma de artista, insistia em conversas noturnas sobre sentimentos, questionando, o que te assusta de verdade no escândalo, amor? É o dinheiro ou o medo de ser visto? João, bebendo um copo de tinto para se soltar, confessava noites insones revivendo o julgamento da mãe, o peso de ser o herdeiro perfeito, que agora desafiava o legado. Eles brigavam por coisas pequenas, Miguel esquecendo de trancar a porta da mansão por hábito de seu apartamento pobre, João cancelando jantares por chamadas urgentes das vinhas, mas cada reconciliação era uma vitória, selada com abraços que curavam mais que palavras. Sofia florescia no centro de tudo, uma flor selvagem que unia os opostos. Ela insistia em lições de amor com Miguel, desenhando corações que englobavam os três, e João, que outrora via paternidade como dever distante, agora se pegava contando histórias de seu avô contrabandista durante a era salazarista, entrelaçando lições de coragem. Mas o mundo exterior não perdoava fácil. Em uma feira de vinhos em Porto, um concorrente invejoso espalhou rumores renovados,
Figueira trocou a esposa por um ator de cabaré, quem garante que os rótulos não sejam contaminados. As vendas vacilaram, e João, furioso, confrontou o homem em um bar enfumaçado do Ribeira, os punhos cerrados. Miguel o puxou para fora, a chuva do Douro lavando a raiva, não com violência, João. Com a verdade. Vamos contar nossa história nas garrafas. Assim nasceu Vinho do Tejo Escondido, um rótulo especial com notas de jasmim e segredos, embalado em caixas que contavam, em etiquetas discretas, a jornada de amores que superam sombras. Miguel escreveu os textos, poéticos como suas peças, e Sofia desenhou os selos, uma família de 3 silhuetas contra o pôr do sol. O lançamento, em uma adega iluminada por velas em Lisboa, atraiu não só compradores, mas ativistas e jornalistas simpáticos. Uma repórter do Público, lésbica assumida, entrevistou-os, como um magnata conservador se tornou ícone que era. João riu, apertando a mão de Miguel, não foi escolha. Foi destino, disfarçado de banho espumoso. O vinho esgotou em horas, e com ele, parte dos preconceitos. No entanto, as rachaduras na família persistiam. Dona Isabel, apesar da trégua, visitava com frequência, trazendo doces de pastelaria mas também sermões velados sobre criar a menina na fé verdadeira. Uma tarde, ao encontrar livros de contos LGBTQ+, na estante de Sofia, histórias de príncipes que se beijam e princesas que salvam dragões, ela explodiu, isso é envenenamento. Ela crescerá confusa, como vocês. Miguel, cozinhando bacalhau à brás na cozinha, virou-se calmamente, confusa. Dona Isabel, o mundo já é confuso. Esses livros ensinam empatia, não pecado. João interveio, mas o incidente deixou cicatrizes. Naquela noite, ele e Miguel caminharam pelo Tejo, o vento salgado carregando dúvidas. E se ela tiver razão? E se eu estiver roubando a inocência de Sofia? Miguel parou, os olhos firmes, ou dando a ela o que você nunca teve, liberdade para amar sem medo. A crise escalou quando um primo distante, herdeiro secundário do Império Figueira, moveu uma ação judicial por conduta imoral que afeta o património familiar. Ele alegava que o relacionamento de João depreciava a marca, citando estatísticas enviesadas de boicotes conservadores. Os advogados se reuniram em uma sala abafada no Chiado, papéis voando como folhas de outono. João, exausto, confessou a Miguel em um café escondido, estou cansado de lutar. Talvez devêssemos nos esconder de novo. Mas Miguel, com o fogo do palco nos olhos, recusou, não. Vamos ao tribunal com a verdade, e com aliados. Ele mobilizou sua trupe, atores que testemunharam sobre comunidades construídas na adversidade, uma terapeuta trans falou de saúde mental em famílias diversas, e até Dona Isabel, surpreendendo a todos, depes a favor, meu filho encontrou paz. Isso é graça divina, não maldição. O julgamento, em um tribunal de Lisboa com paredes de azulejos azuis que pareciam testemunhas silenciosas, foi um espetáculo. O primo, com terno engomado e sotaque provinciano, vomitou acusações, ele arrisca o legado por caprichos. Mas quando João subiu ao banco, voz firme, ele contou tudo, o bem que o aterrorizara não por perigo, mas por revelar sua própria vulnerabilidade, o amor que o salvara da solidão, a filha que prosperava em um lar de afeto genuíno. Miguel, ao seu lado como testemunha, acrescentou, amor não é propriedade. É o que nos faz humanos. O juiz, um homem de meia-idade com arco-íris discreto no broche, arquivou o caso, citando direitos fundamentais à orientação sexual. A vitória ecoou nas ruas, com aplausos em bares do bairro Alto e brindes com o vinho do Tejo Escondido. Com a poeira assentando, João e Miguel investiram em uma fundação, vinhas sustentáveis geridas por jovens LGBTQ+, de minorias, oferecendo empregos e terapia gratuita. Sofia, agora em idade escolar, matriculou-se em uma escola progressista no Príncipe Real, onde contava sua família arco-íris, sem pudor. Dona Isabel, aos poucos, participava, cozinhava pastéis de nata para os ensaios da trupe, murmurando Deus é maior que nossos erros. Mas nem tudo era rosas. Miguel enfrentava seu próprio demoníaco quando um ex-namorado, um dançarino ciumento de Porto, reapareceu, enviando mensagens venenosas que abalavam sua confiança. Você acha que o rico vai ficar? Ele te usa como acessório. As noites se tornavam tensas, com João reconfortando Miguel em abraços que cheiravam a terra úmida das vinhas. Uma viagem a Cabo Verde, terra natal de Miguel, testou os laços. Eles voaram com Sofia, as ilhas vulcânicas recebendo-os com brisa morna e ritmos de morna. Miguel tremia ao ligar para o pai, uma chamada fria que terminou em silêncio acusador. Mas em uma praia de areia negra em Santiago, sob estrelas como diamantes, ele chorou pela primeira vez nos braços de João. Eu fugi daqui, mas o rejeitado ainda mora em mim. João, beijando sua testa, prometeu, nós somos sua família agora. E vamos voltar, quantas vezes precisar. Sofia, construindo castelos de areia, declarou, o vovô de lá vai gostar de você um dia,
Miguel. Como a vovó aqui. O riso que veio depois lavou as lágrimas, e eles dançaram morna à luz da fogueira, corpos entrelaçados em harmonia frágil. De volta, o equilíbrio se instalou, mas com sussurros de futuro. João planejava expandir o império para vinhos orgânicos no Alentejo, convidando Miguel para co-criar rótulos inspirados em peças teatrais. Sofia sonhava em ser diretora, filmando a história do papai e do tio Miguel. E em quietas manhãs, quando o sol nascia sobre o Tejo, eles se deitavam na cama, mãos entrelaçadas, sussurrando planos contra o mundo que ainda julgava. O amor, forjado em banho espumoso e tempestades judiciais, provara ser mais forte que o vinho envelhecido, eterno, profundo, inquebrável. O outono trouxe uma calmaria enganosa, com folhas douradas caindo nas vinhas como confetes de uma festa esquecida. João mergulhava em projetos ambiciosos, uma nova linha de vinhos espumantes, batizada Bolhas de Esperança, em homenagem ao bem que mudara tudo. Miguel, inspirado, escrevia uma peça autobiográfica, Sereias do Tejo, entrelaçando sua jornada com a de João, transformando preconceitos em diálogos poéticos. Sofia, com 6 anos recém-completados, roubava o show nos ensaios caseiros, improvisando falas com sotaque lisboeta que fazia todos gargalharem. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam como mosto fermentando, rumores persistentes na imprensa sensacionalista, e um convite inesperado para João representar Portugal em uma cúpula de negócios em Bruxelas, onde a homofobia velada ainda ecoava em salas de conferência. A viagem foi um teste de fogo. Miguel ficou em Lisboa com Sofia, mas a distância amplificou inseguranças. Chamadas noturnas, confuso horário bagunçando o sono, revelavam rachaduras. João, rodeado de executivos que elogiavam sua coragem moderna, mas cochichavam sobre estabilidade familiar, sentia o peso da performance. Eles me veem como experimento, não como homem apaixonado, confessou uma noite, voz rouca pelo jet lag. Miguel, lidando com uma crítica azeda de sua peça em um blog conservador, teatro degenerado para decadentes, retrucou, então volte e prove o contrário. Ou isso é só conversa de magnata? A briga, via Zoom com pixels tremendo, terminou em silêncio magoado, e João passou a noite em claro, revivendo o medo primordial de perda. De volta, a reconciliação veio em uma caminhada pelo Jardim da Estrela, onde folhas úmidas estalavam sob os pés. Miguel, com um buquê de margaridas colhidas no parque, admitiu, eu tenho pavor de ser o capricho que te arruína. Meu ex sempre dizia isso. João parou, virando de frente, você é minha âncora, Miguel. Sem você, sou só um homem vazio com vinhedos. O beijo ali, sob a estátua de Dom Pedro IV, foi urgente, como se o mundo pudesse roubá-los a qualquer instante. Sofia, correndo à frente com um cachorro vira-lata que adotaram, batizado Fado por seus uivos melancólicos, gritou, apressem-se, lentos. O piquenique espera. E assim, em uma manta quadriculada, eles devoraram sanduíches de chouriço, rindo de anedotas bobas, o sol filtrando através das árvores como uma bênção tardia. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. Durante os ensaios de Sereias do Tejo, Miguel recebeu uma carta amarelada de Cabo Verde, sua mãe, à beira da morte, pedia perdão e um adeus. O voo foi apressado, João cancelando reuniões para acompanhá-lo, Sofia confiada à Dona Isabel, que, surpreendentemente, aceitou com um vá, meu filho. Famílias se curam devagar. Em Mindelo, as ilhas cheiravam a sal e saudade, casas coloridas empilhadas como memórias. A mãe de Miguel, frágil em uma cama de rede, estendeu a mão ossuda, eu fui cega, filho. O padre falou de amor como Deus ama, sem condições. Lágrimas fluíram, e Miguel cantou morna para ela, voz quebrada, enquanto João segurava Sofia no colo, explicando baixinho sobre segundas chances. O funeral, em uma praia de Conchas, foi catártico, parentes distantes, outrora hostis, aproximaram-se, um tio murmurando, você é bem-vindo aqui, rapaz. Traga seu companheiro na próxima. João, tocado, prometeu retornar com uma doação para uma associação LGBTQ+ local, financiada por seus vinhos. Mas a viagem desenterrou fantasmas para ele também. Em uma noite de insomnia, ele confessou a Miguel sobre um irmão mais velho, morto jovem em um acidente, cujo diário revelara lutas semelhantes com a identidade, um segredo familiar enterrado para preservar aparências. Eu carrego isso há anos. Talvez por isso te temi tanto, você era o espelho que eu quebrara. Miguel, abraçando-o sob o céu estrelado, sussurrou, espelhos se consertam. Com paciência. De volta a Portugal, a peça estreou com casa lotada no Teatro Nacional Dona Maria II. Sofia, na primeira fila com flores no cabelo, aplaudiu mais alto quando Miguel, como sereia rebelde, declarava, o mar não julga ondas, porque os homens julgam humores. Críticas elogiaram, uma ode à resiliência que era, tecida com fios de fado e esperança. João, orgulhoso,
presenteou Miguel com uma garrafa vintage gravada, para o homem que me ensinou a nadar. Mas a euforia durou pouco, um escândalo corporativo explodiu, um fornecedor corrupto nas vinhas do Alentejo, acusado de sonegação e trabalho precário, com nomes ligados à família Figueira. A imprensa, sedenta, reviveu escândalo pessoal, como gancho, magnata gay em apuros éticos, amor ou lavagem de imagem. João enfrentou a mídia em uma coletiva no Rossio, suor frio na testa. Erros aconteceram, mas estamos limpando a casa, com transparência total. Miguel, ao seu lado, acrescentou: nossos vinhos são sobre pureza, não só de uvas, mas de intenções. Eles demitiram o culpado, investiram em auditorias, mas o dano à reputação doía. Dona Isabel, em uma visita surpresa, trouxe não julgamento, mas um rosário. Reze, filho. E lute, como eu aprendi a fazer por ti. Sua evolução, lenta como vinho envelhecendo, aqueceu o coração de João. Enquanto isso, Sofia, sensível às tensões, começou a ter pesadelos sobre monstros julgadores, e Miguel a acalmava com sessões de arte-terapia, pintando monstros como aliados coloridos. A reviravolta veio de uma fonte improvável. Um jornalista investigativo, aliado que era de Miguel, expôs a rede de corrupção como orquestrada pelo primo ambicioso, o mesmo do julgamento anterior. Provas vazaram, e-mails falsos, subornos, e o primo foi preso em uma operação policial em Évora. A absolvição pública foi doce, manchetes mudaram para Figueira, herói contra a corrupção interna. João e Miguel celebraram em uma adega privada, brindando com bolhas de esperança, Sofia dormindo no sofá com fada aos pés. Vimos o pior e sobrevivemos, disse Miguel, olhos brilhando. João sorriu, e o melhor ainda vem. Com a fundação florescendo, Vinhas no Alentejo agora abrigando um centro de artes para jovens marginalizados, eles planejavam o futuro. Uma adoção formal de Sofia por Miguel, para selar laços legais, uma turnê da peça pelo país, levando mensagens de aceitação a vilarejos conservadores. Mas em uma noite quieta, João sussurrou uma surpresa: quero um filho nosso. Adoção, barriga de aluguel, o que for. Uma família maior. Miguel, emocionado, beijou-o, sim. Para mostrar ao mundo que amor multiplica. E assim, sob o teto da mansão em Alfama, com o Tejo murmurando segredos lá embaixo, eles sonhavam, entrelaçados em um abraço que desafiava tempestades passadas e prometia horizontes claros. O inverno chegou suave a Lisboa, com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas purificadoras, preparando o terreno para renascimentos. João e Miguel, agora casados há 6 meses, navegavam a paternidade expandida com uma mistura de pânico e deleite. A decisão de adotar um segundo filho, um menino de 4 anos chamado Tomás, órfão de um incêndio no Algarve, veio após meses de visitas a abrigos, corações apertados por histórias de abandono. Tomás, com olhos grandes e cicatrizes invisíveis, chegou tímido, agarrando um ursinho poído, mas Sofia o adotou instantaneamente como um irmão de aventuras, arrastando-o para caçadas ao tesouro no jardim da mansão. Miguel, com sua paciência de ator, contava histórias noturnas que teciam os 4 em uma tapeçaria familiar, enquanto João, o provedor prático, instalava camas novas e cercas seguras nas vinhas para explorações seguras. A integração não foi sem atritos. Tomás, traumatizado, tinha acessos de raiva que explodiam como trovões, pratos quebrados, gritos e quando nos olhos de azulejos. Uma noite, ele atirou um copo contra a parede durante o jantar, gritando: vocês não são meus pais, e João, exausto de um dia em tribunal defendendo a fundação contra críticas fiscais, ergueu a voz: basta. Aqui é casa, não caos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, Tomás correndo para o quarto em soluços. Miguel encontrou João na varanda, cabeça nas mãos: eu falhei. Como meu pai, gritando para calar. Miguel, abraçando-o, murmurou: falhar é humano. Levante e conserte. Juntos, eles foram ao quarto do menino, João ajoelhando-se: eu gritei porque te amo, Tomás. E sinto muito. Vamos construir isso devagar, como uma videira. O menino, fungando, estendeu o ursinho: ele se chama Tejo. Como o rio que não para. A fundação crescia, um farol para outros como eles. Nos vinhedos do Alentejo, jovens que eram de origens diversas, um trans de Beja, uma lésbica de Faro, aprendiam enologia e artes cênicas, colhendo uvas enquanto encenavam monólogos de superação. Miguel dirigia workshops, sua peça Sereias adaptada para sessões terapêuticas, e João financiava bolsas, mas também participava, sujando as mãos na terra para mostrar que impérios se constroem com corações, não só com ouro. Dona Isabel visitava o centro, inicialmente rígida, mas derretendo ao ver uma garota trans colhendo rosas para um buquê. É como o jardim do Éden, antes da maçã. Ela até se voluntariou para aulas de culinária, ensinando receitas alentejanas com um twist, para corações abertos. Mas o paraíso tinha serpentes. Um documentário investigativo na RTP questionou a fundação:
filantropia ou lavagem de imagem para o casal Figueira. Entrevistas com ex-funcionários descontentes, demitidos por ineficiência, não por preconceito, pintavam um quadro sombrio. A mídia sensacionalista reviveu o banho escandaloso, distorcendo em narrativas sórdidas que ignoravam o afeto. João, em uma entrevista ao Expresso, rebateu com fúria contida: nós salvamos vidas, não pusemos para câmaras. Julguem pelos frutos, não pelos boatos. Miguel, mais ferido, isolou-se nos ensaios, questionando: vale a pena expor nossa família por isso? Uma briga seguiu, com João acusando de fugir para o palco como sempre, e Miguel retrucando: você constrói muralhas de dinheiro, eu construo pontes de palavras, qual salva mais? A reconciliação veio através de Sofia e Tomás, que, em uma apresentação escolar sobre famílias modernas, desenharam um mural coletivo, 4 figuras dançando no Tejo, com legendas: amor vence tudo. Apresentado na Escola do Príncipe Real, o mural viralizou nas redes, com a hashtag Família Figueira inspirando depoimentos de famílias que pelo país. O documentário perdeu credibilidade quando se revelou financiado pelo primo preso, e a fundação ganhou doações recordes. Mas o incidente abalou Miguel profundamente. Ele confidenciou a João sobre uma depressão recorrente, herança de rejeições passadas. Às vezes, sinto que sou o fraco na história, o babaca virou marido por pena. João, levando-o para uma escapada ao Douro, respondeu com um piquenique às margens do rio: você é o herói, Miguel. Eu era o vilão que te demitiu, lembra? Sem você, ainda estaria afogado em vinho e solidão. A primavera trouxe um novo capítulo, a turnê nacional de Sereias do Tejo. Começando em Lisboa, com lotação esgotada no Coliseu dos Recreios, a peça viajou a Porto, Coimbra, Faro, vilarejos onde fado e preconceito dançavam tango. Em Évora, terra natal de João, uma plateia mista de fazendeiros e artistas aplaudiu de pé, um avô chorando ao sussurrar: meu neto precisa ver isso. Sofia e Tomás, como elenco júnior, faziam interlúdios com poesias infantis, roubando corações. Dona Isabel, agora fã relutante, viajava com eles para Coimbra, comentando: é como as procissões de Fátima, histórias que movem almas. Mas em Faro, um protesto conservador, cruzes e cartazes de Deus contra a sodomia, bloqueou a entrada do teatro. Miguel, tremendo nos bastidores, quis cancelar, mas João, segurando sua mão, saiu ao palco improvisado: esta peça é sobre nós todos, o amor que nos une, não o ódio que divide. Entrem, ou saiam, mas saibam, o futuro é arco-íris. O protesto dissolveu-se em aplausos hesitantes, e a noite foi lendária. De volta à casa, exaustos mas eufóricos, eles celebraram com uma ceia de mariscos no terraço, o Tejo brilhando como safira. Tomás, agora falante, propôs um brinde com sumo, pelo nosso time invencível. Riram, mas João sentiu uma pontada. Relatórios médicos revelavam que a pressão do escândalo recente agravava sua úlcera, um lembrete de que impérios pessoais também sangram. Miguel, notando, sugeriu terapia de casal, não só para nós, mas para mostrar às crianças que pedir ajuda é força. As sessões, em um consultório acolhedor no Chiado, desenterraram camadas, João admitindo o medo de envelhecer invisível, em um mundo heteronormativo, Miguel revelando inseguranças de classe: sou o pobretão que invadiu o castelo. Verão os encontrou mais fortes, planejando férias em Sagres, onde ondas atlânticas batiam como tambores de liberdade. Sofia aprendeu surf com Miguel, caindo e rindo. Tomás coltava conchas com João, nomeando-as por emoções: esta é coragem, vermelha como fogo. Dona Isabel juntou-se por uma semana, ensinando tricô às crianças enquanto confidenciava a Miguel: eu via demónios onde havia anjos. Obrigada por me ensinar. O gesto, um chão tricotado para ele, foi um tesouro. Mas ao retornar, uma oferta tentadora chegou. Um consórcio internacional queria comprar parte das vinhas, prometendo fortunas, mas exigindo descrição pessoal em contratos. João recusou, furioso: meu vinho tem alma agora, a nossa. Miguel, orgulhoso, beijou-o: escolha certa. Famílias não se vendem. E assim, com o sol se pondo sobre a Alfama, eles se deitaram na rede da varanda, crianças dormindo dentro, mãos unidas. O amor, testado por chuvas e sóis, provara ser a videira mais resiliente, enraizada, florescendo contra ventos adversos. O ciclo das estações girava implacável, e com o outono voltando, veio um vendaval inesperado. A saúde de Dona Isabel fraquejou. Um telefonema à meia-noite, de Orém, com voz trêmula de uma sobrinha: um derrame, João. Vem rápido. Ele partiu ao amanhecer, Miguel arrumando as malas com Sofia e Tomás ainda sonolentos, o carro cortando a um como uma flecha. No hospital de Leiria, a mãe jazia pálida, tubos serpenteando como vinhas secas, mas os olhos, ao vê-lo, acenderam com reconhecimento. Meu menino. Perdoa a tua velha teimosa, murmurou, mão fraca na dele. João, garganta apertada, sussurrou: sempre, mãe.
E Miguel? Ele te ama também. Ela assentiu debilmente, e quando a família chegou, Miguel carregando flores de alfama, crianças com desenhos, a sala encheu-se de um silêncio sagrado, quebrado apenas por Tomás oferecendo seu ursinho Tejo, para te proteger, vovó. Os dias no hospital foram uma ponte entre passado e presente. Dona Isabel, recuperando-se devagar em fisioterapia, pediu histórias, conte-te o bem de novo, mas sem raiva. João riu, narrando a cena com humor agora, o splash, o riso de Sofia, seu próprio pânico comigo. Ela fungou, eu via pecado porque meu pai me ensinou assim. Mas vi amor crescer em vocês. É milagre. Miguel, visitando diariamente, levava fitas de fado gravadas pela trupe, e aos poucos, ela confidenciou segredos, um irmão gay, exilado na França durante Salazar, cuja perda a endurecera. Eu traí ele com silêncio. Não trairei vocês. A reconciliação culminou em uma missa particular, onde ela abençoou a união deles com um terço antigo, que São João os guarde, como o Tejo guarda Lisboa. Enquanto isso, em Lisboa, a Fundação enfrentava sua maior prova, uma enchente no Alentejo inundou vinhedos, destruindo safras e abrigos temporários para os jovens artistas. João mobilizou aviões cargueiros com suprimentos, mas a mídia, oportunista, questionou filantropia seletiva. Porque só para causas quer. Um debate na SIC Notícias escalou, com um comentarista conservador acusando, eles priorizam agendas pessoais sobre camponeses tradicionais. Miguel, ligando do hospital, sugeriu, convide todos, faça da enchente uma ponte. João seguiu o conselho, expandiu auxílios para famílias rurais afetadas, independentemente de orientação, e organizou um festival de solidariedade em Évora, com sereias encenada ao ar livre, arrecadando fundos que reconstruíram não só vinhas, mas pontes comunitárias. Um fazendeiro idoso, outrora cético, apertou a mão de Miguel, sua peça me fez lembrar meu filho, que se foi para Lisboa por ser diferente. Obrigado. A crise fortaleceu laços, mas testou o casamento. Com João dividido entre Orém e Alentejo, Miguel lidava sozinho com as crianças, Tomás tendo crises de ansiedade pela ausência, Sofia questionando por que o vovó não gosta de todos os amores. As noites solitárias levavam a chamadas tensas, você está sempre salvando o mundo, João, mas e nós? Ele respondia exausto, é pelo nosso futuro, segurança para Tomás herdar sem julgamentos. Uma discussão explodiu quando João perdeu o aniversário de Tomás por uma reunião de reconstrução, chegando tarde com um brinquedo caro que o menino rejeitou. Quero você, não coisas. Miguel, magoado, confrontou, somos pais, não heróis. Escolha. João, quebrado, dirigiu de volta à mansão sob chuva torrencial, batendo à porta encharcado, eu escolho vocês. Todo dia. A noite terminou em lágrimas e promessas, terapia recomeçando com foco em equilíbrio. Dona Isabel, alta do hospital, mudou-se temporariamente para Alfama, trazendo baús de linho e receitas de Orém. Sua presença, inicialmente estranha, orações matinais misturadas a ensaios de peça, tornou-se bálsamo. Ela tricotava com as crianças, contando lendas de santos que eram velados na tradição portuguesa, e até se juntou a uma marcha do orgulho virtual, segurando uma placa, Amor é Graça. Mas uma sombra pairou, exames revelaram um tumor benigno, mas a cirurgia, em Coimbra, exigiu que João pausasse viagens. No quarto de recuperação, com a mãe dopada de anestesia, ele confessou medos profundos a Miguel, perder ela agora. Me faz ver como sou frágil. E se eu te perder? Miguel, beijando sua têmpora, não vai. Somos videiras entrelaçadas, uma cai, a outra segura. O ano fechou com triunfos. A Fundação ganhou o Prémio da União Europeia por Inovação Social Inclusiva, com João e Miguel no palco de Bruxelas, Sofia e Tomás acenando de uma tela. A imprensa, outrora hostil, publicou perfis elogiosos, do banho ao arco-íris, a saga Figueira. Em casa, eles adotaram um ritual, domingos de banho familiar, bolhas e histórias, transformando o trauma inicial em tradição. Tomás, agora confiante, dirigia as brincadeiras, Sofia compunha canções sobre famílias que voam. Dona Isabel, recuperada, sussurrava, meu erro maior foi não ver a luz em vocês cedo. Mas o clímax se avizinhava, disfarçado de rotina. Durante uma vindima no Douro, um acidente, João escorregou em lama escorregadia, caindo de uma escada de colheita, fraturando o braço e batendo a cabeça. Acordou no hospital de Régua, rodeado de rostos ansiosos, Miguel pálido como cera, criança choramingando, Dona Isabel rezando rosários. Eu. O quê? Gaguejou, e o médico explicou, concussão leve, mas estresse crônico agravando. Miguel, segurando sua mão, desabou, você nos assustou. Pare de carregar o mundo sozinho. Os dias de recuperação, na mansão, foram introspectivos. João, imobilizado, ouvia as peças de Miguel lidas em voz alta,
via as crianças construírem fortalezas de almofadas. Ele percebeu: eu conquistei fortunas, mas você conquistou meu coração, e salvou minha vida, de novo. A crise catalisou mudanças. João delegou mais no império, priorizando tempo familiar. Miguel pausou a turnê para um livro de memórias, banho de verdades. Sofia, em uma carta para o pai: você é meu herói porque cai e levanta. E em uma noite estrelada, com o braço ainda engessado, João propôs a Miguel, brincando: case comigo de novo. Para a vida inteira. O riso que veio foi o melhor remédio, selando um amor que, como o Tejo, fluía eterno. A primavera final irrompeu em explosão de cores, azulejos lisboetas refletindo céus impossivelmente azuis, como se o universo conspirasse para um grande final de redenção. João, com o gesso removido e uma cicatriz discreta no antebraço como troféu de vulnerabilidade, mergulhava em um semi-aposentadoria criativa, consultorias esporádicas para a fundação, mas dias livres para caminhadas com a família pelo Tejo, ensinando Tomás a pular pedras enquanto Sofia narrava épicos inventados. Miguel, com o livro Banho de Verdades, na lista de best-sellers do Bertrand, recebia convites para palestras em universidades, Coimbra, Lisboa, até Porto Alegre no Brasil, mas priorizava a trupe, expandindo-a para um festival anual de artes que era no Alentejo, batizado Videiras Livres. Dona Isabel, agora uma avó radiante apesar das rugas acentuadas pela doença, instalara-se permanentemente em um anexo da mansão, seu quarto uma mistura de crucifixos e posteres de peças. Ela e Miguel C.O. autoraram um capítulo para o livro, de Rosários Arco-Íris, uma ponte entre fé e fluidez que tocou leitores conservadores, gerando cartas de mães reconciliadas com filhos distantes. Você me deu voz, rapaz, disse ela uma tarde, enquanto colhiam tomates no jardim. E você me deu família, rebateu ele, e o abraço que se seguiu foi sem reservas, testemunhado por fado latino aprovador. As crianças, florescendo, traziam leveza ao caos. Sofia, aos 8, dirigia uma micro-obra escolar sobre o banho mágico, com Tomás como o papá surpreso, uma comédia inocente que lotou o auditório, pais rindo e aplaudindo, dissipando resquícios de fofocas. Tomás, superando traumas com terapia lúdica, adotou um filhote de gato, sereia, e as noites da casa enchiam-se de miados e sussurros, um coro de vida nova. Mas o mundo, sempre à espreita, reservava um último teste, uma biografia não autorizada, O Império das Sombras, Segredos de Figueira, escrita por um ex-sócio rancoroso, distorcendo o relacionamento como manipulação calculada por herança. Lançada em véspera de Natal, as páginas vazavam veneno, o banho como sedução planejada, a adoção de Tomás como estratagema de imagem. O furacão midiático atingiu como uma maré alta. Chamadas de acionistas nervosos, protestos isolados em vinícolas, e Sofia, voltando da escola em lágrimas por bullies e quando família falsa. João, tentado a processar, consultou Miguel: ignoramos ou combatemos? Ele, com olhos flamejantes, respondeu: com amor. Escreva nossa verdade. Juntos, lançaram uma série de vídeos no YouTube, Histórias Verdadeiras do Tejo, João narrando o dia fatídico com humor autoapreciativo. Eu entrei como um touro, saí como um tolo, e ganhei o melhor presente. Miguel compartilhava bastidores da trupe, Dona Isabel aparecia em um episódio tricotando enquanto contava sua transformação. Eu era a vilã. Agora, sou fã. As crianças, com permissão, desenhavam respostas, corações sobre as mentiras. A série viralizou, superando o livro difamatório em visualizações, com celebridades que era retuitando Tejo verdadeiro. O clímax veio em uma audiência pública na Assembleia da República, convidada por deputados progressistas para debater direitos familiares diversos. João e Miguel testemunharam, mãos unidas sob a mesa de carvalho. Ele falou de legados econômicos ameaçados por preconceitos, Miguel de artes como cura social. Quando um deputado conservador questionou a criança em lares homossexuais sofre, Sofia, sentada na galeria com Tomás, ergueu a voz, microfone improvisado pela avó: eu sou feliz. Meus pais me amam, e o Miguel faz bolhas mágicas. O riso que explodiu quebrou a tensão, e a lei proposta, expandindo proteções contra a discriminação familiar, passou com aplausos, inspirada em parte por sua história. Com a poeira assentando, o Natal na mansão foi um banquete de reconciliação. A família estendida, tios de Orém, primos do Douro, amigos da trupe, lutou a mesa, comprou assado, rabanadas e o vinho do Tejo escondido fluindo como rios de perdão. Dona Isabel ergueu o copo, pelo bem que lavou nossas almas. Risos ecoaram, e mais tarde, sob luzes de vela, João e Miguel escapuliram para o terraço, o Tejo negro salpicado de reflexos festivos. 10 anos atrás, eu te demiti, murmurou João, traçando o rosto de Miguel. E eu te perdoei no primeiro olhar de volta, rebateu ele, beijando-o devagar. Somos prova de que milagres acontecem em banheiras comuns. O ano novo trouxe legados duradouros.
A Fundação inaugurou um teatro ao ar livre nas Vinhas, palco das Sereias, sediando festivais que atraíam turistas e peregrinos da aceitação. João mentorava jovens empresários Miguel publicava uma coleção de peças sobre famílias reconstruídas. Sofia sonhava com cinema, Tomás com veterinária, ambos com pais que os encorajavam a voar. Dona Isabel, em paz, plantava uma roseira no jardim, para rosas que crescem tortas, mas cheiram doce. Anos se desenrolaram como capítulos de um fado otimista, casamentos de amigos na trupe, netos correndo pelas videiras, João e Miguel envelhecendo com rugas de riso, mãos sempre unidas. O Império Figueira tornou-se sinônimo de inclusão, vinhos rotulados com frases de Miguel, amor envelhece bem. E em noites quietas, eles reviviam o que de tudo, o splash da banheira, o riso de Sofia, o olhar que mudou destinos. Pois no fim, o que começou em mal-entendido floresceu em eternidade, uma família tecida de coragem, perdão e um amor que desafiava rios e preconceitos, fluindo para sempre sob o sol de Portugal.